Bem-vindos a mais uma Conversa de Peso. Antes de conversarmos com o convidado da noite, eu queria fazer um pequeno comentário em relação a uma notícia que vem assustando muitos dos beneficiários do INSS. O INSS anuncia que vai fazer um pente fino nas aposentadorias e nos benefícios de quem está usufruindo por doença, né? O auxílio doença, e não por tempo de serviço, enfim. E está chamando todos os segurados, beneficiados ou aposentados com menos de 60 anos que já estão recebendo benefício há mais de 2 anos sem fazer perícia. Eu hoje, pela manhã, fiquei mais ou menos umas 2 horas tentando ligar para a agência do INSS em Novo Hamburgo, que fica ali no edifício na esquina da Nicolau Becker com Pedro Adams Filho. E o telefone que aparece na internet, no Google, é um telefone que cai no setor de logística do INSS. A moça que atende o telefone diz que trabalha no 7º andar e que não consegue transferir as ligações para outros setores. E passa um outro número para as pessoas. Me passou esse número e esse número não atende. Eu fui novamente para o Google, procurei mais 4 números, liguei para os 4 números e nenhum dos números atende a agência de Novo Hamburgo. Qual era o objetivo de ligar para a agência? Eu quero convidar o gerente da agência ou o responsável da agência do INSS de Novo Hamburgo para vir ao nosso programa para a gente falar sobre essa questão do pente fino que o INSS está fazendo com os aposentados e pensionistas por problemas de saúde. E eu quero questionar com o presidente, ou o diretor, ou o gerente, eu não sei como funciona isso aqui em Novo Hamburgo, qual é o nome do cargo, a questão essa dos peritos, né? Eu tenho um caso comprovado de um segurado que estava há 10 anos em benefício por doença e foi chamado para fazer a tal da perícia essa revisional. O segurado em questão levou todos os documentos pedidos, laudos dos médicos que tratam, né? O problema é gastrointestinal e foi atendido por um perito que é traumatologista. O perito leu os laudos, tocou na barriga da pessoa, não fez nenhum exame interno e deu alta para o paciente. Então, eu quero saber, e eu quero que o INSS explique esse critério de dar alta às pessoas por um perito que não é especializado na doença que aposentou ou deu o benefício para o segurado. É uma questão de poder entender, né, o que se passa nesse tal de pente fino que o INSS está fazendo. Então, se alguém do INSS está assistindo, está feito o convite, né? Entre em contato conosco aqui na TV, no 35815000, o nosso telefone aqui, para que possamos agendar uma entrevista e conversar sobre essa ação que o INSS vem desenvolvendo com os segurados. O nosso convidado de hoje já esteve aqui há pouco tempo, mas veio para falar de arte, para falar de teatro, para falar de festival de sketches, para falar da sua vida artística, que
deve estar beirando os 30 e poucos anos, né? Porque só de festival de esquete são 25, dançando 28. Olha, eu acho que passa de 30 mesmo. Luiz Fernando Randebusch, quantos anos é que... 42. 42. Tá brava a coisa. E esses óculos de ceguinho, porque o que houve? Pois é, cara, são óculos de palhaço, né? Esse eu uso, óculos de palhaço. Não, mas é uma brincadeira só, né? Porque a gente... Deixa eu dizer porque que eu te convidei, né? Porque pois eu acho que é importante senão, isso, daqui a pouco o telespectador ele só está levando os amigos lá, tu recém esteve aqui, né? Pois é. Mas o motivo da vinda, da tua vinda hoje aqui eu me surpreendi semana passada com a notícia de que tu eras candidato a vereador, pré-candidato a vereador, pelo Partido Progressista, o PP, e de repente tu te afastou da televisão, né, que os programas que tu fazia, porque a lei eleitoral assim exigia, e daqui a pouco o Fernando não é mais candidato. O que aconteceu? Eu acho que a gente pode começar com uma frase, né, Dejair, assim, a política, na verdade, para mim é uma grande lona de circo, né, onde não cabem alguns dos palhaços. Eu sou um deles, né. Eu acho que não é uma questão, e eu quero deixar bem claro já no início da entrevista, nesse Conversa de Peso, de que, na verdade, a questão maior são os partidos políticos que nós temos. As pessoas fazem os partidos. E eu acredito nas pessoas. Eu acredito que o eleitor vota nas pessoas. Ele acredita muito mais nas pessoas do que nos seus partidos. Tanto é que se a gente puder falar durante o programa, a gente pode falar da crise que está o PT em todo o país, por exemplo, a crise que alguns partidos políticos têm, o crescimento de alguns partidos, o decréscimo de alguns outros, né, a baixa de alguns outros partidos, partidos novos, nanicos, como eles chamam, que estão surgindo e tal. Tem muito partido nesse país. E todos esses partidos estão repartidos. Então, acho que mais ou menos por aí é o problema, né? A gente está com um problema muito sério nos partidos políticos. Uma prova disso aqui no Novo Hamburgo, né? O atual vice-prefeito é de um partido que rompeu com a coligação do atual prefeito e apoia um candidato de um outro partido, e o vice ainda permanece no cargo, né? Sim. Um outro partido que vai apoiar o candidato da situação foi para a convenção rachado, metade queria apoiar um partido e a outra metade outro partido. Então tu tem razão quando tu falas em partidos repartidos, né? É bem isso. Então é uma salada mista muito indigesta às vezes, né? E essa as novas regras também, né, de uma certa forma, acho que isso tudo é um crescimento. Eu quero dizer que enquanto eu estive dentro, trabalhando, fortalecendo as pessoas e ajudando e me fortalecendo, também aprendi muito com essa experiência, né? Apesar de estar, realmente, a gente fica chateado, né, de não poder continuar, digamos assim. E basicamente o que aconteceu, nós, no nosso partido, no PP, do Leonardo Hoff, nós tivemos eu tive um convite do Leonardo Hoff para, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, para fazer parte desse partido e colaborar com ele em relação à cultura do nosso município, que me preocupa muito, né? Sempre foi uma coisa preocupante, tanto para mim, para todas as pessoas que fazem cultura na nossa cidade. E nós tínhamos 7 mulheres, proporcionalmente, e 14 homens, entre eles eu, um deles. E o que aconteceu foi de que uma das meninas desistiu alguns dias antes, né? Não quis mais concorrer, enfim, cada um tem os seus motivos pessoais, e o partido ficou com 6 mulheres e automaticamente, proporcionalmente, tinha que ter 2 homens. Então, 2 homens precisavam sair, 2 candidatos a vereador. Tinha que ter 2 homens a menos. A menos, né? E com isso veio uma
Na coligação veio uma menina de um outro partido, então, para a coligação, mas automaticamente na coligação ela tem os dois homens do partido dela, né? E com isso nós ficamos com 12. Foi uma coisa muito doente, é uma coisa muito danada de fazer. Tu ter 14 pessoas que já estavam trabalhando, que já estavam indiretamente pedindo votos numa pré-campanha, né? Ter que agora, poxa, quem nós vamos tirar? Tirar 2 pessoas. Até o momento em que chegou o Rogério Forcolém para mim, que é meu amigo, né? Grande amigo até, chegou para mim e disse, olha, alguém tem que fazer o sacrifício, né, dentro do partido. Alguém tem que fazer o sacrifício. O Rogério é da coordenação da campanha? Da coordenação da campanha, do PP. Né, do PP. E ele me disse, então, me comunicou que o sacrificado era eu, né, que eu fui um dos escolhidos, então. E eu, assim, de uma certa forma, entendo, porque como tem as pessoas que estão há mais tempo dentro do partido, é a minha primeira vez que eu iria e tal, e um jovem como eu, imagina, né, chegando. Então, 2 pessoas tiveram que sair, o Júnior, né, um colega nosso, e eu. Claro que a gente fica muito chateado com isso, né, uma coisa que não estava... Como é que eu vou dar explicações depois para todas aquelas pessoas que achavam que eu poderia ser um bom candidato, né? Acho que eu faria uma grande votação, uma boa votação. Acho também que foi um erro do partido. Eu disse isso e digo, né? Eu sempre fui muito coração aberto, então estou sendo muito sincero aqui no programa Conversa de Peso contigo. Acho que foi um erro do partido, uma má avaliação. Talvez tivessem outros candidatos que não fizessem tantos votos quanto eu poderia fazer. E fico um pouco chateado pela cultura do nosso município, porque eu acho que nós poderíamos ter, de repente, um representante da cultura dentro da Câmara de Vereadores. Uma pessoa que vive essa cultura há 40 e poucos anos, como a gente falou no início, né? Então, nesse sentido, eu acho que o partido perde um pouco, né? Ou bastante. A gente só vai saber depois, né? A partir do dia 2 de outubro, a gente vai saber da votação, das pessoas, dos candidatos, de todos os partidos. Afinal, são 199, né? 199 candidatos, né? Então, quando abrirem as urnas é que vai se ter essa... Comigo aconteceu semelhante na eleição de 2012. Eu também tinha interesse na época, eu sou filiado ao PSDB. Certo. E o partido preteriu o meu nome, né, alegando que a lista estava completa, né? Eu talvez não me elegesse, mas eu contribuiria para que o partido talvez fizesse mais uma cadeira, né? Perfeito. E acabei sendo preterido. Desta vez eu decidi não concorrer, né? Já tem o partido do PC? PC? Acho que não. Né? Qual é o PC? Não, Partido da Cultura. Quem sabe a gente possa abrir mais um partido nanico aí desses. Partido nanico desses aí, né? Que coisa. Mas vamos discutir isso depois do segundo bloco, que agora eu vou fazer um intervalo para as mensagens dos nossos apoiadores e volto em seguida com o Fernando Rodenbusch.